Vamos começar com uma oração? Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite do Leandro para fazer parte aqui da EBD. Estava mais acostumado a falar com criança, então se eu usar algum termo, né, vocês me perdoem, eu estou acostumado com as crianças, né? Crianças, vamos começar? E eu peguei para falar dos Mormons, eu queria esse tema por um motivo, porque tem um musical muito famoso na Broadway que é o livro do Mormon. Que na verdade a gente chama de Mormons, que é a junção deles, mas o livro é o livro de Mormon. E aí tem um musical muito famoso na Broadway, tipo, ganhou vários prêmios, e só por causa disso eu falei, pô, eu quero mergulhar nessa história. E mergulhei. E me arrependi, brincadeira. E é muita coisa, eu quero tratar com respeito, né? Enfim, porque óbvio que nós estamos em família e a gente vai... Vai ser postado depois. Exato. Já tá gravando, no caso? Não, mas assim, óbvio, nós estamos em família e nós temos uma liberdade entre nós de o quanto que isso nos parece, e de fato é, distante da crença que nós temos. Mas a gente precisa realmente tratar com respeito, porque a nossa ideia é entender, primeiro, porque nós não podemos ser confundidos, e depois, o dia que você trombar com alguém, você sabe o que essa pessoa acredita, de onde que vem a fé dela. Fechado? Então vamos começar. Lê, se hora para a gente poder começar, por favor. Amém. Senhor, obrigado, Jesus, porque mais um domingo nós estamos aqui para aprender sobre a Tua Palavra. Que Deus Espírito Santo dirija e conduza tudo o que for falado, foi ensinado, foi explicado, e que a Tua Palavra, Jesus, possa encontrar lugares em nossos corações. Nós possamos sair daqui diferente de como entramos, mais cheios, mais preparados para tudo que esse mundo tem colocado a nossa presença, Jesus, diante da nossa vida. É no Teu santo nome que eu te agradeço, Pai. Amém. Boa. Será que deixa a porta? Vou fechar, né? Boa, acho que hoje está com a gente mesmo. Seguinte. Então nós vamos mergulhar no que, né, é a igreja, esse é o nome oficial, não é a igreja dos Mormons, o nome oficial é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos numa temporada de estudar de seitas e heresias. Isso é encaixado como uma seita e uma heresia, mas para mim, particularmente, isso aqui é uma nova religião. Porque tem Jesus no nome, flerta e traz alguns significados do Antigo Testamento, mas vai muito além. E eles vão dizer que eles são cristãos, porque no próprio nome da igreja tem Jesus Cristo, porque no livro de Mormon, na capa, embaixo tem um subtítulo, Outro Testamento de Jesus Cristo. Então eles se apoiam nisso para dizer que são cristãos. Talvez tenha um amigo ali que falou que era católico, muito como talvez uma forma de você tentar entender mais ou menos o que ele era. Mas hoje você vai entender a fundo o que de fato ele acredita. Eu separei aqui algumas perguntas que a gente vai responder ao longo dessa aula, tá? Primeiro, uma das coisas de seita e heresia é que tem sempre uma pessoa, que é o fundador, que vai pautar a doutrina, crença, fé. É por meio dessa pessoa que novas revelações, ou revelações que eles vão considerar mais completas sobre a Bíblia, sobre Deus, vai chegar. Então nós precisamos falar quem foi Joseph Smith, porque muito do Joseph, da vida do Joseph, está ligada à igreja. Então, olhar para a vida do Joseph é olhar para a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Depois nós vamos entender quais são os livros importantes. Outra coisa muito comum numa seita, numa seita, é a gente ter um complemento da Bíblia. Então nós não negamos a Bíblia, mas nós temos adendos, nós temos outros livros que vão trazer uma compreensão mais completa. E nós temos o mais famoso livro do Mormon, que de fato deságua toda uma teologia nova, mas não é o único livro que eles têm para defender as crenças. Eles têm outros livros de outras revelações que Joseph Smith teve ao longo da sua vida. Então eles têm, na verdade, 4 livros e outros, enfim, é uma igreja muito organizada, muito estruturada. Eles têm uma visão de negócio muito bem montada. E eles têm manuais e tal que seguem atuando hoje na igreja. Nós depois vamos entender a crença central, aqui que mora o problema, o grande problema. No que acreditam os Mormons? Por que se segue essa religião? Então a gente vai entender um pouco dessa crença central, aqui que, na minha opinião, eles vão muito longe, e para mim, quando você olha isso daqui, para mim é uma nova religião. Nós vamos falar sobre outras crenças que eles têm, que desaguam da crença central e que também são complexas e erradas, e nós vamos falar de rituais que derivam dessas crenças e que conectam as pessoas para essas crenças.
A missão disso, a missão minha hoje é dar conta dessa lousa e desse PPT, entendeu? Então, boa sorte para mim e para vocês também que vão ter que aí me acompanhar. Seguinte, precisamos então falar sobre Joseph Smith, esse bebezinho. Podia ter ficado tão quietinho, né, gente? Não ter falado nada. O que acontece? Joseph Smith, ele vai nascer no momento perfeito para surgir uma nova religião. Sabe aquela coisa assim? Na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa errada. Mas por que é o momento perfeito para uma nova religião? O Joseph vai nascer no começo de 1808, mais especificamente, ele nasce em 1805. Nesse momento, e aí a história de Joseph Smith, a história da igreja dos Mormons, a gente sabe o nome, mas eu vou poupar a energia aqui, se liga muito com a história dos Estados Unidos. Então a gente entra em falar daí dessa igreja é também falar um pouco da configuração dos Estados Unidos enquanto nação, tá? Por que esse é o momento perfeito para surgir o começo de uma nova religião? Porque os Estados Unidos tinham acabado de se libertar do domínio dos ingleses. Vamos lembrar a colonização, os ingleses foram para os Estados Unidos, colonizaram os Estados Unidos, levaram a fé cristã para lá. E aí, no momento que os Estados Unidos têm essa rixa, essa quebra com deixar de ser colônia da Inglaterra, tinha um forte sentimento de se distanciar de tudo que veio dos ingleses. Isso passa pela identidade, porque agora nós não somos mais puxadinho dos ingleses, nós somos uma nação. E isso passa pela religião. Então, a religião que até então tinha muito apelo ali do que chegou pelos ingleses, começa a ser questionada. Então ela é abalada. Uma vez que quem me trouxe a fé está saindo da minha terra, será que a fé vai continuar desse jeito? Tinha uma ideia muito forte nesse processo, um processo de guerra, um processo de quebra mesmo, uma ideia muito forte de fim dos tempos, que a gente já entendeu que é uma coisa que seitas e heresias vão se apoiar muito. Fim dos tempos, tem muito forte essa ideia de que tá acabando. E uma coisa que é, até hoje, super complexa. Essa semana eu ouvi o livro de Apocalipse, um livro muito complexo. Você precisa estudar, tem muita simbologia, tem coisa que é um monstro que surgiu. Esse monstro é figurado? Esse monstro é literal? Esse monstro é uma nação, é uma pessoa? E aí tem um conceito que nos é apresentado no livro de Apocalipse, que é muito deturpado numa seita, numa heresia, que é a questão do milênio. O que é o milênio? Em um tweet, 1000 anos em que Jesus vai governar a Terra com paz. Depois desses 1000 anos, Satanás, que estava preso, é solto. Ele leva uma parte dos moradores, dessa parte. Tudo bem? Pode entrar, tá vazio. Eu não sei se vai dar aula. Ele leva uma parte, e aí nós temos a prisão de Satanás, nós temos o fim de todas as coisas, Nova Jerusalém. Então, essa compreensão desses 1000 anos do governo de Cristo foi muito deturpada. E isso vai aparecer também na compreensão aí dos Mormons. E, querendo ou não, as pessoas estavam com essa sensação de Jesus vai voltar, a segunda vinda está muito próxima. Olá, tudo bem? Pode ir. Olá, tudo bom? O pirulitão fica. Bom, tinha muito essa compreensão de que precisamos nos preparar para a segunda vinda de Cristo Jesus. Vocês conseguem entender o contexto social americano que está acontecendo? Essa incerteza, essa dúvida, tudo isso está acontecendo. E no meio disso tudo, nós temos o nascimento de Joseph Smith Jr., que não vem imune a todo esse contexto. E o Joseph, ele nasce no interior de Nova York e ele vem de uma cultura muito forte de magia popular. Ele tinha uma coisa, essa aqui é a fotinho dele, versão europeu, né? Duvido que era bonito desse jeito. Ele tinha uma coisa, senhoras e senhores, ele tinha um dom de achar tesouros. Isso é uma coisa muito comum na época de
Tinha lendas ali na sociedade de que, olha, alguns tesouros foram escondidos por piratas, por colonizadores espanhóis, e as pessoas perdiam esses tesouros Vamos lá, estamos no interior, tá? As pessoas perdiam essas coisas, e o Joseph tinha uma habilidade de, quando criança, caçar tesouro de forma mística. O que vocês estão vendo na tela não é um bombom. O que vocês estão vendo na tela é uma pedra dividente que ele usava para encontrar tesouros. Como ele fazia isso? Eu não uso isso, não mexo com isso. Não vou poder ensinar vocês. Mas, que aula é essa? Tá bom, eu tenho uma aqui, brincadeira. O Joseph tinha essa habilidade de, reza a lenda, não encontrou nenhum tesouro meu, de encontrar tesouros com essa magia popular. Isso era muito comum nos Estados Unidos nessa época, magias populares. O que a gente tem hoje como nosso folclore, aqui no Brasil, que era muito forte no interior, os Estados Unidos tinha essa coisa, e o Joseph Smith, ele tinha essa parada, ele flertava muito com essa coisa da vidência, com o dom que ele tinha de encontrar coisas. Guarda essa informação, ela vai voltar pra gente. Quando o Joseph quando ele está por volta de 14 anos, ele começa a frequentar várias igrejas nos Estados Unidos. E ele fica com uma pergunta: qual é a igreja correta? Qual que é a igreja que eu tenho que ir? E aí, com 14 anos, ele começa a buscar a Deus para entender qual que é a igreja que ele deve seguir. Eis que Joseph vai para um bosque em busca de Deus. E ele tem o que é considerada a primeira visão. A primeira visão não tem habilidade de falar ao mesmo tempo, tá? A primeira visão é o seguinte: Deus Pai e Jesus aparecem a Joseph Smith com 14 anos. Aqui já tem uma coisa da crença deles. E eu vou preencher uma parada aqui. Segundo Joseph Smith, Deus Pai. Engraçado, a gente não viu nada falando de Espírito Santo. A gente viu muito o lance do Deus Pai e a gente viu sobre Jesus. Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, não convenceu ele, né? Deus Pai tem um corpo físico. Não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia vai nos falar que Deus é Espírito. Nós acreditamos que da Trindade, o único que tem um corpo físico é Jesus, que é homem e Deus. Joseph vai dizer que ele tem um encontro com Deus Pai e com Jesus. Deus Pai tendo um corpo físico, parece uma coisa pequena, já não é, e depois vai desdobrar em outra grande parte dessa crença central deles, tá? E nessa primeira visão, ambos, Deus Pai e Jesus, vão dizer a Joseph: não vá para nenhuma igreja. Tudo bem, meu amigo? Que menino bonito, né? Tá bem vestido, Daniel. Glória a Deus. Fica à vontade, irmão. Voltou para cá. Ele vai receber uma revelação nesse encontro do bosque, na primeira visão, de que nenhuma igreja é correta e que ele estaria sendo levantado para fundar, restaurar a verdadeira igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E que, portanto, ele iria, isso é importante, ele iria preparar a terra para o milênio. E de que iria fazer isso acontecer, certo? Essa é a primeira visão. E isso para os mormons é sagrado. Você tem vários filmes que relatam essa primeira visão. Você tem desenhos infantis, eles têm um uso de comunicação. Quando a gente fala do rebrand que a igreja teve que passar, eu conto mais, mas isso é muito sagrado, essa primeira visão. Bom, é aqui que nasce a igreja? Ainda não. Por quê? Depois de 3 anos, ele agora com 17 anos, ele tem uma segunda experiência. E essa é a experiência decisiva para começar tudo, que é a visita do anjo. Nós temos nome, Moroni. Imagina o que é, eu estava estudando ontem, 3 horas da manhã, e vendo a cara desse anjo aqui. Cadê o moço? Nossa. Parece nome de grupo sertanejo. Gente, dá medo, não dá? Ó, seguinte. Não, esse daqui é o Moroni. Antes de ficar só no sertanejo. Ó,
Com 17 anos, então depois dessa primeira visão, Joseph Smith vai ter essa segunda experiência com o anjo Moroni, e o anjo Moroni vai direcionar o Joseph para encontrar um livro com páginas de ouro escondido perto de sua casa. Para um menino que já tinha o dom de encontrar coisas, então o anjo até usou uma habilidade que o Joseph já tinha. Um fato curioso, depois eu vou contar para vocês. Há dois edifícios importantes para os mormons, as paróquias e os templos. O que normalmente a gente vê aqui no Anália no Tatuapé tem um, sabe aquelas duas igrejinhas? Isso é uma paróquia. O templo é um lugar sagrado demais. Não são todos os mormons que têm acesso ao templo. Você precisa passar por uma entrevista para ter acesso ao templo. No templo acontecem os rituais, que eu vou contar para você quais são, dos que eu pude ter acesso, porque como uma boa seita e uma heresia, muita coisa é privada, né? Isso faz parte também da seita. Você vê, já vamos entrando em coisas que a gente já foi aprendendo ao longo desse tempo. Os lugares são privados, nem todo mundo tem acesso à informação, isso e aquilo. Precisa ligar o ar-condicionado? Não. Fechou, se precisar, vocês dão um toque. Nos templos, eles têm um número contado, acho que são 200 e poucos templos no mundo todo. Em São Paulo tem um no Morumbi, você não vai visitar. Tô só te contando. Até porque se você fosse mal, você já não ia entrar mesmo. Você como crente ali, não tem nada que fazer. Só passar na frente e orar. Ó. As igrejas que têm as quadras, então, são... Paróquias abertas ao público. O que acontece numa paróquia? O culto de domingo, a EBD, as quadras para jogar futebol. Eles têm um apelo muito forte com saúde, com família, que faz parte de uma das crenças. Os templos são esses lugares sagrados, os templos são para rituais, os templos são para batismo, os templos são para casamento. E no topo de todo o templo mormon, você vai encontrar isso daqui. Aqui em cima, você vai encontrar um homenzinho dourado com uma vuvuzela, né? Uma trombeta. O que é isso? Moroni. O primo do Marrone. Moroni. Moroni está em todo o templo, apontando, certo? Bom, o Joseph, então, ele encontra esse livro dourado, temos imagens, ele encontra esse livro dourado. Encontrei. Vai vir uma nova igreja. Preparem-se. Ai, Jesus amado. Ó, ele encontra e ele passa um tempo traduzindo esse livro. Como que ele... Não, ele traduziu. Como que ele traduziu? Com magia popular. Ele vai usar... Cara, e isso eu acho complexo. Ele vai usar eu acho que tem imagem aqui. Ele vai usar um óculos com vidência. Ele vai colocar pedras preciosas. Ele vai usar até o Tumim e o Urim, que a gente tem na nossa Bíblia, que foi usado lá no Antigo Testamento. Eram pedras que revelavam a vontade de Deus. Você vê isso sendo usado, né, em casos pontuais. Você não vê, tipo, não foi um negócio assim. No Antigo Testamento era. O tempo inteiro? Porque Me prova. É por isso que parou de se usar no Segundo Testamento. No Novo Testamento. Porque o Espírito Santo veio, o Espírito Santo que nos revela as coisas. Glória a Deus. Mas usava assim. Até que próprio para escolher o 12º discípulo foi usado. Mentira. Foi. Ih, olha lá. Voltou. Ele também nunca mais apareceu, né? Não, é complexo, porque, enfim, você está vendo coisas que aparecem na Bíblia, mas sendo usado aqui de uma outra forma, né? Ele vai traduzir esse livro, e aí, o que acontece? Ele vai traduzindo, pessoas vão escrevendo esse livro, e ele vai traduzir o livro de Mormon, e aí nós temos o primeiro grande livro importante para eles, o livro de Mormon. Por que Mormon? Calma que eu já vou contar. O livro de Mormon, que tem 588 páginas. Por que você está falando da quantidade de páginas? Porque para as pessoas da época isso foi surpreendente. Ele não era um menino religioso, ele não era um menino escolarizado, ele era um garoto da fazenda, ele traduziu 588 páginas, e por essa grande façanha da tradução do livro de Mormon, ele passa a ser considerado um profeta de Deus. Gente, mas assim, eu vou confiar no menino. Exato.
O Joseph, ele passa a ser considerado um profeta de Deus e ele ganha essa fama de que está recebendo diretamente de Jesus uma nova revelação. E aí, uma coisa que a gente vai preencher aqui, outras crenças dos Mormons até hoje, eles acreditam que nós temos profetas atuais. Nós, que somos uma igreja continuista, cremos na continuidade dos dons do Espírito Santo, nós acreditamos no dom de profecia. Aqui há uma crença em um profeta que tem acesso a informações que descem diretamente de Deus. Até hoje eles têm profetas e a igreja tem, por ano, uma grande conferência que acontece em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, que é a cidade dos Mormons. Eu vou explicar por que eles vão fundar essa cidade. E essa, inclusive, hoje eles têm uma padronização. O sermão que foi pregado na paróquia Mormon aqui do Tatuapé é o mesmo de todas as paróquias Mormons. Eles têm um grande controle sobre a palavra, sobre a pregação, eles têm essa questão. Eles acreditam em profetas atualmente. E aí uma outra coisa que acontece com o Joseph nesse momento. Ele vai dizer que ele recebeu a autoridade do sacerdócio. Essa é uma palavra muito cara para eles. A autoridade do sacerdócio. Autoridade do sacerdócio. Ele vai receber essa autoridade diretamente numa experiência. Temos imagem. Aqui é ele com o livrinho, né, traduzindo ali com as pedras. Tiramos foto, gente. A gente tirou foto. Tá vendo? Essas duas pedrinhas na mão são o Tumim e o Urim. Ele recebeu essa autoridade diretamente de Pedrão, conhecemos, Tiago, João e João Batista. Batista. Gente, Pedro, Tiago e João foram o quê? Foi João Batista que tirou a foto. João Batista botou a mão rapidinho, tirou a foto e voltou. Deus do céu. Eles são o quê? Apóstolos. Outra crença deles, eles têm ainda na igreja 12 apóstolos. Na igreja geral. Sim. Igreja geral. Eles têm essa configuração. Então há um profeta, e esse profeta vai passar, e eles têm essas escolhas desses 12 apóstolos que permanecem. Certo? Nesse momento, o Joseph já tinha sido validado pelas pessoas. Ele colocou na luz um livro, ele começou a se posicionar muito nessa questão de ser um profeta, de ter uma autoridade que recebeu diretamente numa experiência espiritual com os apóstolos e João Batista, e nesse momento ele vai ele começa a criar a sua própria teologia. Senhoras e senhores, aqui vocês vão me ajudar a escolher um caminho. Vocês querem que eu... Nossa, agora que eu vi o horário. Não, mas dá tempo ainda? Dá. Vocês querem que eu pause de falar da vida dele e venha para teologia, ou a gente continua aqui na vida dele? Vamos para teologia? Pode. Eu cheguei depois, não sei se falou, mas tem algum acontecimento antes de 1800? Tipo, eles consideram a Bíblia de antes, alguma coisa do tipo? Tá, muito rápido. O que eu estava explicando? O Joseph nasceu em 1805, mas ele nasceu num momento propício para uma nova religião surgir, porque os Estados Unidos estavam se distanciando do domínio dos ingleses. Então, o que você tinha nos Estados Unidos era a fé inglesa que foi para lá, a fé, né, o cristianismo, e na verdade, assim, eles tinham um contato, mas era tudo meio misturado. E aí, com essa coisa de expulsar os ingleses, eles também começaram a rever a própria fé. E aí tava todo mundo meio que assim, os caras estão saindo, os caras que evangelizaram a gente, o que vai acontecer? E o Joseph surge com essa nova revelação, tá? Mas respondendo, acho que essa questão do livro, o livro do Mormon, esse era o livro anterior. Ele quem traduziu para agora. E quem era o Mormon? O Mormon foi essa pessoa que... Você vai falar sobre isso? Vou falar isso agora. Ah, tá. Mas Mormon foi essa pessoa que viu Jesus nas Américas e escreveu. E ele traduziu isso. Deixa eu explicar melhor, muito obrigado. Você ficou empolgada, né? Que o negócio é maluquinho. Esse livro realmente existe? Oi? Esse livro realmente existe até hoje? Não. O Joseph vai dizer que ao traduzir... Peraí, gente. O Joseph vai dizer que ao traduzir esse livro, ele devolve para Moroni. Então não se tem a
versão original desse livro. Qual que é... Ó, vem comigo. Qual que é a teologia que ele cria? E aí depois a gente volta para a história. O livro de Mormon. Mormon foi um profeta. Então tudo muito pautado em profeta. Mormon foi um profeta que viveu nas Américas. E aí vamos lá, né, gente? Coisa de americana. América para eles é só Estados Unidos. Então quando a gente fala América, a gente está falando de Estados Unidos. América. E que... vai contar a história de um grupo de judeus que saiu de Jerusalém. Então, um grupo de judeus que sai de Jerusalém (600 anos antes de Cristo). Então Deus iluminou esse grupo para sair de Jerusalém. Então eles estavam vivendo 600 anos antes de Cristo. Eles já tinham uma boa parte das experiências do Antigo Testamento conhecidas. Eles saem, eles deixam e eles vêm em direção às Américas. Aqui, isso está tudo escrito no livro de Mormon. Então o livro de Mormon tem como se fosse uma parte histórica antes de você cair no momento em que Jesus visita as Américas. Então ele começa a contar sobre essa história dentro do livro. E aí ele vai contar sobre duas famílias que se separaram em duas tribos que se odiavam, os Nefitas e os Lamanitas, que seriam povos originários dos indígenas americanos. O que ele está fazendo aqui? Ele está misturando identidade nacional com a fé. Ele está dizendo, olha, o que eu estou falando para vocês aconteceu no nosso território. Isso aqui é a nossa história. E aí o ápice desse livro, que ele vai contar sobre os Nefitas, então tem personagens específicos no livro de Mormon e tudo mais. Tudo isso está na internet, eu li alguns trechos do livro. O ápice é quando Jesus, depois de morrer... Então, aqui é que mora a questão. Jesus, ao morrer, vem para... Tem um negócio de limpar, amor. É verdade. Jesus, ao morrer, então Jesus morreu lá em Jerusalém. Jesus vem para as Américas. Quando Jesus vem para as Américas, ele tem uma experiência com os indígenas. Então Jesus vai evangelizar esses indígenas. Jesus vai escolher na América 12 discípulos. Entendeu? Jesus vai escolher 12 discípulos. Jesus vai dar, ó como as coisas se conectam. O poder sacerdotal a esses indígenas americanos para criarem a igreja aqui nas Américas. Então, esse daqui é um quadro que você tem em toda a igreja mórmon. O momento em que Jesus visitou a América. Depois disso, Jesus volta, ressuscita, mas ele deixa de próprio testemunho o evangelho nas Américas. Não, foi só nas Américas. Você acha? Jesus sabia que Nova York... Faz sentido, ele pegou um avião, uma viagem de tantas horas, ficou aqui um dia e voltou. Bate e volta. Não, mas gente, é bizarro porque os vídeos, né, que são os próprios mormons falando, tem vídeo no YouTube deles, eles falando... Porque antigamente, por exemplo, não tinha tecnologia. Como é que outro continente ia saber sobre eles? Então Jesus precisou fazer isso. Tipo, boa. Eles vão justificar que é exatamente isso. E aí eles vão usar um texto bíblico para justificar a base bíblica do porquê Jesus fez isso. Eles vão dizer que quando Jesus vai dizer há ovelhas que são minhas, mas não estão no meu aprisco, é esse momento. Essas são as ovelhas que não estavam no aprisco lá no Oriente Médio e que Jesus precisava encontrar. Então o livro de Mormon vai contar sobre essa história dos judeus aqui e depois desse momento. O que Jesus fala nisso daqui? Ele vai fazer, o que eu compreendo, um compilado de frases e de momentos de Jesus, do ministério de Jesus. Então, o Sermão do Monte, tem muita coisa que está nesse momento. Jesus faz a ceia com os indígenas americanos, Jesus deixa sacramentos, Jesus escolhe os discípulos e Jesus vai. Então eles creem, Jesus pisou na América. Só por isso já teríamos uma questão, mas eles vão mais fundo. Deixa eu só fechar uma parte aqui com vocês
Então, cara, livro de Mórmon é um livro extremamente importante, porque tudo que deriva disso daqui, obviamente não está na Bíblia, está no livro de Mórmon. Quais são outros livros que eles têm? Eles vão ter um livro que chama Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios. Tipo Sul-América. Vocês estão péssimos. Esse livro contém revelações divinas dadas principalmente de Joseph Smith, fornecendo instruções para indivíduos e para a igreja como um todo. Eles têm uma doutrina muito séria e muito rígida, e eles têm o que para mim é um baita de uma compliqueira, e muita heresia tem nesse livro, o que ele vai chamar de pérola de grande valor. O Joseph, não, quem dera, estava até mais fácil. O Joseph, como um profeta, ele continuou recebendo iluminações divinas para traduzir outros livros. Dentro desse livro de A Pérola de Grande Valor, ele vai incluir registros sobre Abraão. Começa a flertar muito, gente, com o Antigo Testamento. Porque a gente sabe que o Antigo Testamento, sem a segunda parte do filme, você tem uma visão de mundo. A gente olha para o Antigo Testamento pela ótica do Evangelho de Jesus. Por isso que a gente não recupera símbolos, por isso que na nossa igreja não tem uma Arca da Aliança, porque nós entendemos o Antigo Testamento a partir de Cristo. Se eu não tenho, eu sou judeu, eu estou em outros lugares, eu começo a recuperar símbolos. O tanque batismal dos Mórmons, eu vi imagens, embaixo são 12 bois representando as 12 tribos de Israel. Detalhe, até hoje, você sendo Mórmon, você vai saber de qual tribo você foi. Então eles recuperam as tribos. Ah, você é da tribo de Dan, você é da tribo de Benjamim. Por isso que eles devem ter todos aqueles registros de passado. Exato. Mas eu vou te contar por quê, não só por isso. Porque faz parte da grande doutrina. Eu tenho um site Mormons. É? Eu fiz a minha árvore. Ó, deixa eu contar uma coisa. O que tem outra crença que está dentro do livro da Pérola de Grande Valor? Eles vão acreditar que o pecado original de Adão e Eva, eu li o trecho, está em Alma, é um dos livros que está aqui dentro. O pecado original foi necessário. Eles vão acreditar, e o livro vai relatar, que se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente nunca teria expandido a nossa mente para conhecer as coisas. E aqui tem um flerte muito... E aí guarda essa informação, porque isso daqui vai se ligar com uma coisa que eu estava contando para a Rebeca falou, cara, isso daqui é pecado original mesmo. Então, segura aqui, ó, Satanás... Exatamente. Deixa o Satanás aqui. Ó, crença principal dos Mormons. Já comecei a dar os spoilers. Deus tem um corpo físico. E não só isso. E não só isso, senhoras e senhores. Deus é casado. Uau. Deus é casado Até ele. Nossa. com a Mãe Celestial. Então é o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Pausa. Eles também vão acreditar, estamos completando aqui, que Jesus, possivelmente, eles não vão cravar, mas eles vão dar muita abertura, que Jesus possivelmente foi casado. Porque para eles o casamento é sagrado, você vai entender agora por quê. Então se Jesus vai dizer assim, façam tudo como eu fiz, e o casamento é sagrado, e eles vão dizer que a passagem que nos dá a entender que Jesus foi casado é no primeiro milagre de Jesus. Sabe o transformar água em vinho? A questão dos Mormons é, por que Maria estava tão envolvida no casamento? Maria, mãe de Jesus. Por que ela ficou tão preocupada que o vinho acabou? Porque possivelmente também era o casamento de Jesus. Bom, eles vão acreditar então que Deus é casado com a Mãe Celestial e que ambos moram numa estrela, Kolob. Mas isso é tipo muito ficção. Não, você não tá entendendo. Vai ser mais Parece que é Marvel. Eles moram numa estrela Kolob. A partir desse momento, nós vamos entrar numa dimensão astronomia, sei lá, de que eles têm. Eles têm uma visão muito mística do espaço. Eles vão acreditar que
Peraí, deixa eu ver. Eles vão acreditar, ó, isso é importante, que Deus, Pai, mais a Mãe Celestial, são criadores de filhos espirituais. Quem são esses filhos espirituais? Jesus. Eu, você e outra crença que eles têm, Jesus. Então, para eles, Jesus não está nesse lugar de Deus. Jesus é um filho espiritual criado por Deus, Pai e a Mãe Celestial e o diabo. Também. Então, para eles, Jesus e o diabo são irmãos. Não! E que, inclusive, a grande questão é, para resolver a questão do ser humano que se perverteu, porque eles vão acreditar no pecado. Vou até dizer que ele foi necessário porque a gente expandiu. Jesus teria apresentado um plano ao Pai de a expiação. E que o diabo apresentou um plano ao Pai de coerção aos seres humanos. E que Jesus olhou e falou, Deus Pai olhou e falou, vamos pelo plano de Jesus. E que nesse momento Satanás se rebela e é expulso do céu. Eu vi uma foto Tinha- de uma votação de Jesus mostrando, aí tinha o diabo mostrando, votar em Jesus. É E o isso. diabo ficou bravo. 2 planos foram apresentados. Assembleia de Deus no céu. Meu Deus do céu. Ó, Não, mas só uma coisa que é importante falar. Como todos nós somos filhos espirituais, nós somos diferentes de Deus somente... não, amor, ainda não. Segura, porque é isso agora que eu vou entrar. A gente vai entrar. Imagina. Eu tô muito ansiosa. Ela tipo, Eu quero falar. Vocês estão acompanhando essa teologia que está sendo criada aqui na nossa frente. Ó, Então o que diferencia a gente de Jesus? Pra ele? Nada. não, o lance é que Jesus é um irmão mais velho Não, e que Jesus é um ser espiritual mais evoluído. Só que a gente pode. a gente vai entrar agora nesse ponto. Qual que é a questão? Então, qual que é a grande missão nossa na Terra? Quer perguntar? Não tem nada a ver com Abel e Caim, né? Porque, pô, Não. Ah, você diz o quê? Pode ser que tenha flertado? Pode ser, entendi. Nossa, Você tá olhando aqui tentando puxar o original. Pode ser. Eu acho mesmo. Bom, qual que é a nossa missão enquanto filhos espirituais de Deus? A nossa missão é... Você fala que é converter o diabo. Voltou. A nossa missão é vir para a Terra. como uma estrela, a gente vem como A uma gente estrela. vir para a Terra, obedecer, conhecer a Deus, buscar uma evolução, estudar. Isso é uma coisa muito importante para eles, o estudo. Eles têm uma universidade, eles têm incentivo ao estudo. Nós estudamos para quando nós morrermos, nós levarmos a nossa família ao céu. Família para eles é algo muito caro. Por quê? Porque eles têm uma crença. Você imagina também O Gabriel é mais. É você no meio, Gabriel. achei fofo. Quantas esposas eu tenho? Não Não gostei disso, Uma não. família bem numerosa. Mas é de boa, eles têm várias Ó, coisas de tantinho, né? Eles têm essa crença, então, de que nós somos direcionados à Terra, nós evoluímos, nós crescemos, nós construímos família e nós podemos levar a nossa família para a eternidade. Um dos rituais que eles fazem é o que é chamado de selamento. O selamento é um ritual que é feito no templo, em que marido, mulher e filhos são selados para toda a eternidade. Então, o que é até que a morte os separe, para eles isso continua. Então, eu e a Rebeca podemos ir no templo e nós somos selados para toda a eternidade. Por quê? Só porque isso é bonito? Não, porque isso faz parte dessa crença. De que, ao chegar na eternidade, o céu para eles é dividido em três categorias. Então, a divisão do paraíso, 3 níveis de céu. Tem um quarto, na verdade. Ó, a gente tem o reino celestial, a gente tem o reino terrestre, a gente tem o reino telestial e a gente tem, para fechar, trevas exteriores.
Eu vou começar de cima para baixo e o ápice eu conto e solto a bomba do que eles mais acreditam. Qual que é a função disso daqui tudo? Trevas exteriones é o único céu ou reino da glória para qual os mormons acreditam que pouquíssimas pessoas irão, reservados para quem conheceu Jesus e rejeitou, o inferno. O telestial é o reino menos glorioso para aqueles que não acreditaram em Jesus ou que viveram uma vida de pecado sem se arrepender. O reino terrestre é para aqueles que não foram totalmente dedicados a Deus, mas que não rejeitaram abertamente o evangelho. E nós chegamos no top premium. É o lugar, o celestial, mais glorioso, reservado para aqueles que acreditaram em Jesus, se arrependeram, obedeceram, permitindo que habitem na presença de Deus e permitindo que se tornem um Deus. Eles acreditam que nós podemos nos tornar Deus. E aí tem uma frase, Deus. E qual que é o lance da família para eles? Tem até uma frase que é assim, ó. A igreja ensina que ao se esforçar para se tornar semelhantes a Jesus, as pessoas podem, com a graça de Deus, herdar tudo que o Pai tem. Inclusive a própria natureza. Quer contar o que você descobriu? Ele fala assim, que o cara mesmo mormon, que grava vídeo na internet, ele fala, nós acreditamos que sim, temos uma diferença muito grande para Deus, mas em grau, não em essência. Que quando a gente sair daqui, a gente vai se tornar como um Deus. A gente vai ser um Deus. Aí ele usa a base que porque fomos criados em imagem e semelhança. E Jesus, por ser cordeiro com Cristo. Não, aí ele usa um texto em Apocalipse que fala que nós nos sentaremos no trono de Deus. Uma citação muito popular entre os membros, atribuída a Lorenzo Snow, o quinto presidente da igreja, e você só é presidente da igreja se você for considerado profeta, é que como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem pode vir a ser. Então Deus era homem. Em Jesus. Eles têm essa compreensão. Aí você vê, pega o que interessa para fazer a própria teologia e descarta todo o restante. Então eles acreditam que no final da vida você pode se tornar Deus. E qual que é o poder de Deus? De criar. Deus é criador. Então nós podemos criar um Deus que pode criar mundos cósmicos. E o que Deus... Qual que é a orientação que Deus deu a Adão e Eva quando criou o mundo e colocou eles aqui? Popular a Terra, certo? Se você for uma boa Mormon, se você é um bom Mormon, e se você, nessa transcendência, selando a sua família, se você leva a sua família selada para a eternidade, você tem mais chance de construir um mundo e povoar com a sua própria família. Então é a chance de passar a eternidade com a sua própria família. É por isso que eles vão fazer o quê? O selamento. Então, Leandro e Simone se selariam com Gabriel e Sara, e eles já têm aqui a possibilidade de o quê? De levar essa família para a eternidade e, ao ter o poder de Deus, se tornar um Deus, criar um mundo e povoar com a própria família. Mas para só daqui para frente? Não. E aí tem um outro ritual muito importante para a igreja. Eles vão acreditar no batismo. Mas eles fazem um batismo para mortos. Você pode se batizar por pessoas da sua família que já morreram e que não eram mormons. Por isso que eles são a igreja com a maior registro e capacidade de registro de árvores genealógicas. Porque à medida em que essa crença foi se tornando popular na igreja, as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque, meu Deus do céu, e aí era uma coisa assim, eu ficava desesperado, porque eu perdi meus pais, que não eram mormons, ao mesmo tempo em que eu quero levar ao céu uma família grande e povoar. Eu vou contar sobre Zion. E povoar. Não, mas não é essa. E povoar. Então, eles têm esse ritual em que você se batiza pelos seus antepassados que já morreram. E nessa coisa de se batizar, eles foram documentando ao longo da história a árvore genealógica de muita gente. Mas eles documentam, tipo assim,
de alguém que tá lá, e aí eles pegam o histórico dos familiares que morreram, ou tipo assim, deixa eu entrar aqui na base do governo. Não, os familiares levavam. Ó, os meus tataravós foram Então eu tive algum mormon, tem algum mormon na minha família. Porque o seu registro estava lá. Mas qualquer pessoa pode colocar. Que é preciso. Agora, qualquer pessoa pode colocar lá informações. Então, entendi. Eles abriram esse banco para qualquer pessoa. É aberto para a pessoa colocar. Entendi. Bom, então, os templos são. Você vê, tem muitos rituais que são feitos para mortos. Fechou? São feitos para mortos. Gente, como uma boa seita, pessoas que já saíram. Todas essas imagens aqui e tal vem de um vídeo de um jornalista americano que tem brilhante ele contando a história. Ele foi mormon, depois saiu e tal. E aí ele fez esse vídeo. Você percebe essa coisa da seita, de que mesmo saindo da seita, eles não se sentem à vontade para contar os bastidores completos. Então, pesquisando e ouvindo de muitos depoimentos na internet de outras pessoas que saíram dessa igreja, eles não contam, mas uma das coisas que eu ouvi é que há outros rituais realizados no templo para mortos que não são contados. E aí tem uma coisa dessa parada que é bem típico de seita e heresia, de um lugar secreto que poucos acessam e tal. Isso não existe na nossa fé, amém? Não tem nenhum conhecimento que o Eduardo tem que ninguém pode ter, ou que só os dele pode ter, ou um lugar especial, isso é completamente errado. Mas isso daqui flerta com uma coisa, tem cheiro de maçonaria. Porque o nosso queridão foi maçom. O Joseph Smith foi maçom. E ele trouxe... Oi? Pior que faz mesmo. Ele trouxe muito da maçonaria para a compreensão teológica. Eu não sei se vocês sabem qual é a grande narrativa da maçonaria. Vocês sabem? Deus é um arquiteto. Só que a grande questão da maçonaria eles acreditam que o arquiteto do templo... Pausa, tá? Eles acreditam que o arquiteto do templo de Salomão tinha o nome de Deus, a pronúncia, que a gente sabe que é o Yahvé. Que a gente botou umas vogal aqui para dar um jeitinho de falar. Mas essa pronúncia do nome de Deus não se sabe mais. Os judeus perderam. Não falavam. Sabe essa coisa do nome de Deus é tão sagrado? Então, alguns tinham esse nome e perderam essa pronúncia. Então, o que a gente chama de Yahvé, na verdade, é com vogal, mas isso daqui ninguém sabe falar. Mas os judeus perderam. E reza a lenda na maçonaria que o arquiteto do Templo de Salomão sabia a pronúncia. E que 3 aprendizes mataram ele quando ele estava perto de falar a pronúncia. Os maçons até hoje realizam rituais. E, gente, o que está por trás disso daqui? O diabo, engano. Entendeu? Até perguntei pro Leandro, ele foi em casa e falei, Leandro, você acha que realmente rolou essa coisa de visão, de sonho? Eu acredito. Demônio, que se apresentou para saber, feito o estrago que esse cara fez. Então, eu acredito. O próprio Paulo vai dizer, ainda que um anjo apareça com o novo evangelho, ou seja, pode ter uma experiência espiritual vestida de evangelho para enganar pessoas. É sobre isso que estamos estudando. A maçonaria, até hoje, se fazem muitos rituais para encontrar o nome correto da pronúncia de Deus. Porque eles acreditam que a pronúncia do nome de Deus dá poder de criação. E aí, isso, gente, parece o quê? Satanás no Éden. Vocês vão ser como Deus. O que é um maçom buscando o nome se não querer ser como Deus? O que é o Mormon fazendo tudo isso daqui para ser um Deus que cria mundos? O pecado original. Querer ser como Deus. Então, ele puxa muitos desses traços da maçonaria para cá. E aí o que nós vemos é uma mistura de misticismo judaico, porque eu também não sei se vocês sabem, mas a Cabala, que é a feitiçaria judaica, né, também tá indo ali o judaísmo, a Cabala sai. Você tem um misticismo judaico aqui dentro, você tem magia popular americana, você tem reencarnação, você tem maçonaria, é sobre tudo isso. E aí, só uma coisa importante, o nome disso daqui é o que eles chamam de exaltação. Quem dera que fosse só um samba. Exaltação, que é essa doutrina de que um dia a gente pode se tornar Deus. Certo? Gente, eu passei por...
Pode falar. E tipo assim, as pessoas que morreram e viram Deus, eles adoram essas pessoas que morreram e viraram Deus? Ou... Como ninguém voltou para contar, fica difícil. Mas, Mari, eles tratam muito pouco sobre isso, até porque eles acreditam que... Isso pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar errado, eu pesquiso e respondo para você. Que essa possibilidade da gente se exaltar e tal, isso é só quando Jesus voltar. Então, isso é uma coisa que não acontece ainda. Que está travada, quando Jesus voltar, aí a gente pode começar a separar as pessoas por esses reinos, aí a gente começa a criar os nossos mundos e bora ser feliz pelo universo. Ó, E quantas pessoas tem no Brasil que seguem essa religião, você sabe? eu não sei o número exato, mas o Brasil é o terceiro país com mais mormons do mundo. O primeiro é os Estados Unidos, porque nasceu lá. Não sei se vai dar tempo de contar para vocês, mas isso daqui tem toda uma parada. Isso daqui vai desaguar na criação de um estado nos Estados Unidos. Acho que não vai dar tempo. Boa, Mari. O Brasil é terceiro. Sim. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o México, o terceiro é o Brasil. Eles têm vários lugares lá pra eles ficarem. Não, mas passa rapidinho, amor, pela Zaya, não precisa dar tanto detalhe. Mas é bizarro, porque a gente consegue identificar pelo menos menina mormon muito fácil, assim, em transporte público e tal, porque elas são sempre, tipo, de vestido florido. Com uma sandalinha no pé, é sempre assim, sempre que eu vejo. Mas tem são fáceis. E tem até uma coisa, assim, a figura feminina no Mormon, ela também é muito complexa. As mulheres não podem ser sacerdotes, as mulheres estão muito restritas à questão de ser uma boa família, porque a família para eles é esse pilar muito forte, de poder conquistar alguma coisa na vida após morte. E eles dizem às meninas solteiras assim, fiquem tranquilas, se vocês não casarem nessa terra, quando a gente for para o reino celestial, vocês vão casar, porque outra coisa que a igreja acredita e que ela fechou a boca porque teve uma grande treta envolvida, eu preciso falar sobre isso com vocês, é sobre poligamia. Em determinado momento da história, agora eu vou ter que ir rápido porque não vai dar tempo. Porque eles, não era só poligamia. O que... Bom, rapidão. Joseph Smith cresceu muito, os americanos adoraram essa versão do evangelho na América, e aí ele começa com seus seguidores em busca de uma terra para construir Sião. Ele começa um projeto, inclusive temos imagens do projeto, para construir uma cidade que seria o reino do milênio. Então ele já começa aí em busca de onde que a gente pode construir. Aqui no meio é onde ficaria o templo, e a cidade toda... por exemplo, a rua de Jerusalém, Jerusalém Street, a gente tem Zion Street, então seria uma cidade que já seria meio que a preparação para a nova Sião na Terra. No meio disso tudo, o que acontece? O nosso querido Joseph Smith, ele tem uma nova revelação, e nessa nova revelação, ele é chamado por Deus para ter muitos casamentos. E aí, ele libera a poligamia para ele e para alguns membros selecionados. O Joseph Smith vai colecionar ao longo de sua vida mais de 40 esposas e 14 filhos. Essas esposas incluem mulheres já casadas, crianças de 14 anos. E nesse momento, a poligamia, eu vou voar, gente, mas é só para fechar essa parte. E aí eu aponto. Quando tem a questão da poligamia, o Joseph Smith vai encontrar um problema com seus próprios seguidores, mas também ele vai encontrar um problema com as autoridades dos Estados Unidos. Ele estava em Illinois, que para eles... É Illinois ou é Missouri? Não, Missouri. Ele vai para Missouri. Ele tá em Nova York ainda, eu acho. Ele sai, porque realmente cresce muito, aí ele vai para... Ele vai para Missouri. Ele falou que Deus falou que era Boa. Missouri. Ele vai em direção a Missouri para construir essa nova Sião, porque ele acredita outra crença, que o Jardim do Éden original foi no Missouri.
Então, a terra sagrada para construir Sião tem que ser onde o Jardim do Éden estava, que é Missouri. A questão é, já tinha gente morando em Missouri? E eles não gostavam dos Mormons. E aí eles são expulsos e eles são direcionados para Illinois. De Illinois, eles são expulsos dos Estados Unidos, eles vão para uma parte que na época era o México, mas que depois os Estados Unidos toma para si, que é Utah. Então uma coisa importante é que eles vão, de fato, construir uma cidade Mormon, que é Utah. Até hoje, Utah tem essa configuração do templo central, inclusive tem imagem aqui para mostrar para vocês. Essa é a cidade de Utah, Salt Lake City. Esse é o templo Mormon, Moroni está aqui em cima. Tudo isso daqui é o templo Mormon. É aqui que acontecem as conferências anuais da igreja, aqui para ouvir o profeta e tudo mais. Eles têm essa questão. Boa parte mas não apenas Mormons. Gente, qual que é a questão? A parada da poligamia é uma pedra no caminho desse cara. Ele vai ser preso, e aí, deixa eu matar ele agora. Ele morre depois de ser preso por desavenças com outros Mormons que não queriam poligamia. Eles morrem, e aí, no lugar disso acabar, ele vira um Marte, a igreja cresce pra caramba ainda mais. Mas a questão a poligamia foi um baita de um problema, virou um problema federal. O Washington vai declarar a poligamia proibida nos Estados Unidos, os Mormons não querem mais, ele já estava morto, já tinha morrido, Joseph Smith. Aí um profeta levanta e fala, recebi de Deus uma revelação, se não quebrarmos a poligamia na nossa igreja, vamos perder tudo. Não era uma visão, era o que estava acontecendo. Não precisava muito de uma revelação, uma luz. A questão nesse momento, eles quebram a poligamia. E aqui, eu preciso fechar isso para falar para vocês sobre os Mormons agora. Aqui, eles começam a tentar se distanciar de toda a questão da poligamia. E eles passam por um rebrand da marca dessa igreja. Então, esse padrãozinho americano, sabe que eles têm? Essa coisa da roupinha e tudo mais, o florido, é o quê? É uma tentativa de distanciar a igreja dessa visão, porque os americanos começaram a rejeitar os Mormons. Poligamia, que coisa horrível. Então eles foram para um caminho de nós vamos ser mais americanos que os americanos. Eles trazem nesse momento símbolos dos Estados Unidos para cá, eles se apropriam e eles têm um comercial que eu ia mostrar, mas não vai dar tempo. Vocês conhecem esse comercial no Brasil com a versão Eu Sou a Universal, mas isso surgiu com os Mormons dos Estados Unidos. Eles contavam a história de alguém muito comum, um americano padrão. E no final ele falava, eu sou um Mormon. Que era para mostrar o quê? Eles são normais. Eles são americanos. Eles são brancos. Então eu posso... Não, depois já podia. Tinha questão... eles, além de tudo isso, tem racismo envolvido na história dos Mormons. Estava até contando pra Aninha. Por conta, eles vão acreditar que a questão da maldição lá em Caim e Abel, nos filhos de Noé, Cão, que vai rir da nudez de Noé, que a maldição era a cor escura da pele. E aí... pior que é. Nisso eles segmentam, depois de um tempo eles tiram essa questão, eles não comentam mais, não é que isso sai, eles só não comentam mais, e aí hoje você tem sacerdotes que são negros e tá tudo certo, entre aspas. Mas a questão é que hoje eles passam por essa renovação da identidade da igreja e eles vão criar a classificação de coisas anti-mormons, eles têm regras como não poder tomar café, então tem toda uma questão, eles têm coisas sobre o corpo e tudo mais. Gente, não vai dar tempo, mas eu tinha aqui, separado... Não, mas isso aqui era super importante, eu vou mandar também no grupo, tá? Sim. São 10 temas, a visão dos Mormons, a nossa visão, passagem bíblica e refutação. Então, por exemplo, a questão da exaltação, tornar-se Deus, né? O ser humano fiel pode ser exaltado e tornar-se um Deus. A gente acredita que a gente é glorificado, mas a gente permanece como criatura. A glorificação pra gente é sair da natureza pecaminosa. Mas não tem nenhuma passagem que fala que a gente vai ser Deus, certo? A promessa da serpente é vista como engano. Não. A questão da natureza de Deus Pai, que Deus tem um corpo físico e é casado com a Mãe Celeste. A Bíblia vai dizer que Deus é espírito, não tem um corpo e não possui esposa. Jesus e Lúcifer, que são irmãos, a gente não crê nisso. A gente crê que Jesus é verbo eterno, criador. Satanás é um anjo, uma criatura, né? Então não tem nada a ver que são irmãos. Eu acho que assim, vai tão distante da gente que se você tem um mínimo de Bíblia, você já entendeu, dá até para fazer, você já completa comigo no raciocínio. A questão das revelações. A gente acredita que a revelação
divina está completa na Escritura, e tudo que vai diferente é experiência com o demônio, está fora. O livro de Mórmon, a gente acredita que somente a palavra é a Bíblia inspirada, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Batismo por mortos, a gente sabe que a salvação é individual, não tem como eu me batizar por alguém que já morreu. E a gente até sabe que a Bíblia condena a busca por comunicação com mortos. Essa questão de 3 reinos, isso não está explícito na Bíblia, a gente acredita no céu e no inferno, ponto. Mas tem o lá de Terceiro João, céu. terceiro céu. Mas não nessa questão de... Não, Não é detalhado o que acontece. não é questão de nível por... Sim. Aproximação. Porque aqui não é isso que acontece. Terceiro céu pode ser uma categoria, mas ainda assim a gente não... Enfim. Casamento eterno. A gente acredita que o casamento é nessa vida. Jesus vai dizer que não continua, apesar do Jober falar que... Tem coração apaixonado, né? Eu também queria, mas não temos base para dizer isso. O Jober trouxe uma base, eu não estudei, não posso trazer ela para cá. E a salvação, eles realmente vão acreditar que a salvação, a fé em Cristo, mais obras, ordenanças e tal, mais obediência, ordenanças e boas obras, a gente acredita que a salvação é pela graça mediante a fé. Gente, tá encaixado em seitas heresias, mas não é uma nova religião? Para mim é uma nova religião. Ela puxa muita coisa, mas quando você olha para isso, é uma nova religião. Eu achei ela inclusiva. E o que acontece? Eu achei legal. a questão Ela dos inclui todo reinos, mundo no né? inferno. Eu acho. Vai você e sua família ter passado, abre a porta e vai. Se eu parar com tudo agora, eu tô no terra. Pelo menos. Na média, na média. Tá fácil. Porque algumas seitas, não necessariamente Bom ponto. ser seita é cristianismo, né? Mas tipo, tem um lugar que você sai, você é completamente isolado da sua família e tudo mais. É exatamente isso que acontece. Temos isso também aqui. Inclusive, uma moça, uma mormon muito famosa que estava lutando para que as mulheres pudessem virassem que aí se vira sacerdotisa na igreja, ela entrou para a lista de anti-mormons. Anti-mormons é uma lista que tem livro, vídeo, muita coisa, inclusive pessoas. Então você é retirado, você perde credencial de templo, todas essas coisas. Inclusive, esse jornalista ali contando, ele estava 3 meses de casar, ele não contou exatamente o que aconteceu, mas ele passou do ponto com a namorada. Ele perdeu a credencial do templo há 3 meses de casar. Tipo, ele poderia não casar no templo mais. Aí deu tempo dele se consertar e ele casou. O que acontece, por exemplo, se você vai casar com o Renan e vocês são mormons, você queria levar sua mãe não é mormon, ela não pode frequentar, ela não pode ir no seu casamento no templo. Quando você sai, você é retirado, ele vai dizer, esse jornalista, depois eu mando lá o vídeo, que ele tentou manter uma relação boa, tipo, gente, não faz sentido pra mim, mas... E aí realmente você é cortado e você é mandado pra fora, sabe? E aí uma coisa, gente, esse padrão estético, que até era o primeiro slide que a gente tinha aqui, da camisetinha branca com a plaquinha, faz parte do código de vestimentas que eles têm, é uma das cartilhas que eles têm aos membros, porque realmente a estética para eles é muito valiosa, nessa tentativa de deixar claro que os mormons são normais, que nós somos americanos. Então, assim, eu até acho que uma parte muito importante do sucesso dos mormons na América Latina, além de, tipo assim, é o evangelho na América, uma versão nossa, isso puxa das pessoas essa identidade, é que é uma religião de americano. Então, pra gente que tem questão com colonização, a nossa identidade é aquela coisa, de repente um americano branco padrão tá vindo apresentar o evangelho, eu acho que eles souberam aproveitar muito dessa estética e construir essa estética para serem aprovados pelos americanos, que depois fizeram a paz com eles. Tem guerra, tem um monte de coisa, não vai dar tempo. Mas também para, nesse padrão, levar o evangelho para outras pessoas. Complexo, não é? Bom, vocês conheceram os mormons hoje. Posso falar uma coisa? Pode? Você sabe que eu adoro ver coisa de crime. Sim. Aí eu falei uma vez, grande parte das coisas relacionadas a crime estão relacionadas a seitas também. Tem um documentário na Netflix sobre uma das seitas mormons, que é a Igreja Fundamentalista. O cara, pra você ter noção, que tá envolvido nesse escândalo, hoje ele tá preso por abuso infantil, tudo porque ele tinha mais de 78 esposas. Meu Deus. E ele casou com meninas de 12 anos, inclusive. E ele casou, inclusive, com as esposas do pai dele, depois que o pai dele morreu. Então ele agregou as esposas que era do pai e casou com mais gente. E se vocês quiserem conhecer tudo, não ela é um nível a mais, obviamente, dos mormons,
mas dá pra você entender, tipo, como é tudo muito... O Gu, ele trouxe aqui, às vezes a gente olhando de fora, parece uma coisa que você consegue olhar e separar tudo, mas, cara, quando você nasce ali dentro, É isso. quando você tá inserido, a menina lá explicando, né, esse documentário ele é feito a partir do relato de algumas mulheres que saíram dessa igreja fundamentalista, que foram abusadas, tudo, e foram embora. Então, muitas delas falam, cara, eu perdi tudo, eu não tenho contato com a minha família mais, minha família não fala comigo, eu tive que sair de lá, literalmente pulando a cerca e saindo correndo, porque eles ameaçavam matar a gente. Tudo que eles ganham lá é da igreja. Então, tipo, o emprego é a igreja que deu, o salário é a igreja que deu, a casa é da igreja, o que você tem, às vezes você acaba dando e doando pra igreja. Então, a escritura, por exemplo, da sua casa vira da igreja. E aí, na hora que você sai, como que você sai? Sem nada, né? Você não então, sai, né? Você não sai. É. Então, tipo, é muito complicado isso. Eu acho que... eu falo isso porque, cara, realmente... Quando você vê essas coisas de, tipo, seita, etc., às vezes você olha e fala, nossa, não é possível que a pessoa não percebe. Cara, é horrível. Eu fico imaginando, assim, a gente que tem toda essa liberdade se encontra, às vezes, numa situação de, sei lá, alguém me assediou no meu emprego e eu fico com medo de sair do emprego, medo de falar alguma coisa, tendo essa liberdade. Imagina uma pessoa que nasce nesse contexto e que tudo que ela conhece está relacionado à igreja. Tudo, absolutamente tudo. É muito forte. Você esvazia a pessoa, você tira tudo dela. Isso é parada. E aí tem uma coisa, por exemplo, quando você é jovem, eu termino aqui, você recebe uma bênção abraâmica. Você leva o seu filho jovem na igreja, um sacerdote e a mulher dele vão orar por você e eles vão ter uma visão e vão escrever coisas que vão acontecer na sua vida. Mari, você vai casar no nosso templo, você vai isso, você vai aquilo. Os jovens recebem isso em mão dourado e eles pautam a vida inteira nisso. Então, de fato, se você sai disso, o que sobra de você? Eu tava conversando com a Rebeca, falei, caraca, isso mexeu com a minha cabeça, porque, caramba, mano, é muito maluco e tal. Queria te desafiar a hoje servir a Deus muito grato por não estar preso no engano. Sabe, assim, há muitos caminhos para se perder. A ponto de Jesus falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos honrar ao Senhor pelo privilégio de ter os nossos olhos abertos. Porque, cara, isso daqui impactou famílias mudaram de casas, de estado, foram construir uma cidade, e a gente sabe que à luz da Bíblia isso daqui é completamente errado. Então que hoje esse conhecimento, além de te deixar mais perto de Deus, preparado para entender o que é isso, torne seu coração mais grato por estar na verdade. Também é alerta, né? Porque a gente está falando de seitas muito conhecidas. Mas eu mesma, por gostar de assistir essas coisas e procurar documentário aleatório, eu descobri tantas outras que eu não fazia ideia. Seitas assim que, tipo, lá na Coreia, aqui no México, você fala, como assim existe essa igreja e ninguém nunca me falou? Isso é igreja gigantes. Então, eu acho que esse quadro aqui é importante de você, tipo, guardar, literalmente pra você olhar tudo e falar, cara, isso daqui parece tal coisa. Isso é meio esquisito. Porque é muito preocupante. Eu acho que hoje a gente vive, né, num relativismo tão grande com tudo que qualquer coisa pode virar isso a qualquer momento. Qualquer coisa pode ser chamada evangélica. Exato. Eles se denominam evangélica. E aí quando você pergunta, você é cristão? Sou. No nome da minha igreja tem Jesus Cristo. Mas aí eu te pergunto, onde Jesus ficou nessa história toda? Eu nem lembrei mais. Gente, obrigado. Vou compartilhar um vídeo ali e vou compartilhar aquela imagem que faz o depara à luz da Bíblia. Fechado? Vamos orar muito rápido? Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós podemos mergulhar nessa religião. Pai, nos afasta de todo espírito de engano, de toda mentira, de toda experiência que parece ser uma experiência de luz, mas vem das trevas. Nos aproxima da Tua palavra, Senhor, mas não apenas na forma intelectual. Que a Tua palavra seja viva em nós, nos transforme, que os nossos olhos sejam abertos pelo Espírito Santo, para qualquer engano que apareça ao nosso redor. Nos ajude, se um dia a gente trombar com algum mormon, a encontrar, Senhor, a forma de comunicar a verdade que liberta, que tira dessa prisão, Senhor, de mentiras e enganos. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo Evangelho estar no nosso coração e nós queremos honrar ao Senhor, mergulhando e nos aprofundando na Tua palavra, porque sabemos que Cristo é a palavra, Cristo é o pão vivo que desceu do céu, a quem nós agradecemos pela salvação. Em nome de Jesus, amém.